Meu nome é Josane de Almeida Hertz, eu sou defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela tem uma representação aqui em Brasília, que cuida dos processos... Eu tive a alegria de conhecer há pouco tempo, logo eu estou me localizando. A nossa escritório. Foi muito bom. Senador, uma grande honra. Nós tomamos conhecimento da realização dessa audiência e entendemos que não poderíamos deixar de prestigiá-la, senador. O nosso colega, o doutor Andrei, inclusive me fez porta-voz de um abraço muito especial e afetuoso ao seu Walter, ao seu João e ao seu Aderbal. E tive a oportunidade de conversar com os senhores e ter a felicidade de verificar que a amizade que começou num momento tão triste da vida de todos nós, ela continua andando e muito bem. Mas, senador, na verdade, assim, em primeiro lugar, uma prestação de contas para o senhor, para essa casa e para toda a sociedade. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela tem um plantão de atendimento 24 horas em Santa Maria. E assim que nós tomamos conhecimento da tragédia, os nossos colegas foram imediatamente ao local, foram ao ginásio, para tentar acompanhar da maneira que fosse possível, dentro do seu conhecimento e da sua especialidade, as famílias e as vítimas. Então, rapidamente, algumas ações adotadas. Em primeiro lugar, as famílias tiveram dificuldades na questão do transporte, né, do traslado para as outras cidades, porque a maioria das famílias eram de outras localidades próximas. E a Defensoria, então, ajuizou uma ação naquele momento, permitindo que isso pudesse se fazer rapidamente, porque, na verdade, todos sabemos que para o traslado se exige a certidão de óbito, o que naquele momento era impossível. E depois também algumas famílias que pretendiam cremar os seus filhos, enfim, os seus familiares, tiveram essa problemática, né? Seu Aderbal, a Defensoria Pública, então, ajuizou uma outra ação e o Poder Judiciário, de parabéns, naquele momento, a postos e numa conversa muito estreita, que se conseguiu resolver. Em seguida, a Defensoria verificou que os familiares estavam com muitas dificuldades, naquele momento muito difícil, e se colocou à disposição, então, para poder ajudá-los a se organizar, e nesse momento, então, surgiu a possibilidade da associação. Deu, então, no início, o doutor Andrei diz que foi como um filho que ele tentou educar e que hoje já tem as suas próprias pernas e muito bem organizada, estruturada e representada. Em seguida, então, quando começou aquela discussão, quem são os responsáveis, a Defensoria Pública do Estado entendeu que não se poderia esperar o ajuizamento da demanda sob pena de se perder a possibilidade da indenização, então ajuizou 2 ações cautelares para o sequestro impedir que os possíveis responsáveis se desfizessem do patrimônio, e me confirma o seu Aderbal que, então, estão indisponíveis 3 milhões de reais, que a gente sabe que é um valor ínfimo, mas, enfim, se condenados, alguma resposta tem que ter. E, por fim, o Núcleo de Direitos Humanos, aí em Porto Alegre, numa gestão mais organizada, que dependia, enfim, que exigia a situação, porque uma ação de indenização, senador, do porte desse caso, ela exige uma comprovação. A gente sabe que no início é tudo muito movimentado, mas com o passar do tempo, então foi necessária assim uma força-tarefa e nós então protocolamos, a ação está em andamento. Esse é a situação do que foi feito até o momento. Também a Defensoria destacou um defensor dentro da unidade para atender exclusivamente, está à disposição, a Defensoria, todos sabem, tem filas, é muita demanda, mas nesse momento entendemos que aquelas famílias estavam numa situação de vulnerabilidade que não poderiam ficar na situação de todos os demais, que também merece o nosso respeito. Então, nós destacamos o doutor André, e um defensor jovem que posso completar? Então, que acompanhe. Então, para concluir, senador, eu quero dizer, em nome dos meus colegas, que a Defensoria Pública ela continua à disposição.
Em que sentido? Essas ações que hoje o doutor Luiz Fernando refere, que são prosseguimentos da vida dessas pessoas, porque a tragédia não se conclui no óbito, nós estamos à disposição, né? A Defensoria está lá, inclusive eu me comprometi de conversar com o seu Aderbal para ver de qualquer forma. E, senadora, nós temos orgulho de dizer que todas as demandas que começam lá, elas que porventura forem ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, elas vão ter um acompanhamento da Defensoria Pública aqui em Brasília. Eu e o doutor Rafael, nós estamos aqui para cuidar dos processos da Defensoria, dos nossos assistidos aqui em Brasília. Senador, nós estamos à disposição, inclusive, se Vossa Excelência entender, para debater a questão jurídica, enfim, o que nós pudermos, enfim, colaborar. Eu sei que a maioria sabe, mas nem todos que estão ouvindo sabem. Eu vou lhe dar mais 3 minutinhos. Explica qual é o papel da Defensoria, o que ela faz em defesa do nosso povo e da nossa gente, que você já explicou detalhadamente quando eu estive lá com alguns colegas meus. Senador, muito obrigada. É uma grande honra. Usando o espaço da TV Senado, naturalmente. Eu agradeço. Eu vou tomar liberdade, então, senador, de explicar... A Defensoria só defende o governo. Por isso que não, é assim. Claro. Então, senador, eu vou tomar liberdade de falar não só em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, mas da Defensoria Pública dos estados do Brasil. Nós, hoje, estamos instalados na quase totalidade dos estados brasileiros. A Defensoria Pública do Estado, ela acompanha, ela faz todo o trabalho de orientação e assessoria jurídica, orientação e trabalho extrajudicial, ou seja, nós, quando recebemos a demanda dos nossos assistidos que nos procuram, nós sempre tentamos fazer a conciliação, a mediação, enfim, todas as medidas extrajudiciais que são possíveis para evitar o ajuizamento. Se não é possível, nós então ajuizamos as ações e acompanhamos os processos em primeiro grau, nos fóruns, em segundo grau, no Tribunal de Justiça, e alguns estados já possuem defensores públicos estaduais atendendo em Brasília, que é o caso do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Tocantins. Os estados que ainda não possuem representação, os processos são acompanhados pela Defensoria Pública da União, que atende aquelas demandas que são originadas da Justiça Federal. Então, a Defensoria Pública nos estados vai atender na área civil e de família, de infância, todas as demandas daquelas pessoas que a gente chama de hipossuficientes, né? No estado do Rio Grande do Sul, a princípio, aquelas que ganham até 3 salários mínimos, com algumas situações dependentes, enfim. E atuamos também na esfera criminal, no atendimento aos apenados. Hoje, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul tem a honra de dizer que nós atendemos todos os presídios do Rio Grande do Sul, mesmo aquelas pequenas comarcas que ainda não têm a Defensoria Pública. E esse atendimento, essa organização, ela é distribuída, senador, em todo o país. Vossa Excelência é testemunha do trabalho da nossa Associação Nacional, né, do CONDEG, do nosso Conselho de Defensores Gerais, o Ministério da Justiça também, né, falando aqui ao Executivo, do esforço que nós estamos fazendo para que a Defensoria Pública, esse trabalho, essa representação que hoje nós podemos estar acompanhando aqui, que ela se reflita e se estenda a todo, né, o povo brasileiro. Obrigada, senadora. Tudo bem.